A Amazon acaba de provar que os livros que você comprou nunca foram realmente seus. A partir de hoje, o Kindle está ainda mais controlado. E a verdade por trás disso é muito mais assustadora do que parece. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com o Kindle e por que você deve se importar com isso, e que isso não é apenas um detalhe técnico ou uma mera atualização. Isso é um alerta sobre o futuro do controle digital. Você vai entender como as grandes empresas estão silenciosamente moldando o que podemos ou não acessar e como isso já aconteceu antes na história. E mais importante, vou te mostrar estratégias para garantir que o seu conhecimento permaneça seu, independente das regras das Big Techs. Se você ainda acha que seus livros digitais são realmente seus, prepare-se para mudar de ideia. Prazer, eu me chamo Luca. A Amazon acabou de provar que os livros que você comprou nunca foram realmente seus. Eles podem apagar qualquer livro do seu Kindle sem aviso prévio. Eu quero que você dê uma olhada nessa notícia que está aparecendo na tela. Essa notícia que está na tela, eu quero que você pense uma coisa enquanto você lê ela. Imagine você acordar um dia e perceber que um livro que você pagou desapareceu da sua conta, sem reembolso, sem aviso, sem explicação. Isso pode parecer absurdo, mas isso já aconteceu antes. E o que está acontecendo agora com o Kindle não é apenas um caso isolado. Isso é parte de um movimento, um padrão que vai se repetir ao longo da história. Um padrão onde existe um controle da informação. Isso sempre foi usado para mudar a sociedade, reescrever narrativas e apagar ideias consideradas inconvenientes. Fahrenheit 451 já alertava sobre isso. Mas agora, a queima de livros não precisa de fogo. Basta apenas uma atualização de software. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu de fato? Bom, de forma bem prática, a partir de agora você não pode mais baixar seus próprios livros do Kindle para o seu computador ou para qualquer outro dispositivo. Isso significa que se amanhã a Amazon decidir que um livro deve ser removido da loja, ele também pode desaparecer do seu dispositivo. E você não pode fazer nada sobre isso. Na prática, isso significa o seguinte: os livros que você comprou na Amazon não são seus. Você apenas tem acesso a eles, até que a Amazon decida o contrário. Isso sempre foi algo que já foi discutido antes, mas é interessante porque ocorreu casos no passado onde usuários reclamaram sobre eles acreditarem deles terem a posse dos livros, mas na verdade estava no contrato que o consumidor assina quando aceita o serviço da Amazon, que a Amazon ela não detém os direitos. O que você está comprando é realmente o acesso. Mas o mais importante, se a sua conta for bloqueada por qualquer motivo, você perde tudo o que comprou. Parece teoria da conspiração, né? Mas isso já está acontecendo e já aconteceu antes. Mas é interessante porque em 2009, a Amazon literalmente deletou cópias do livro 1984 do George Orwell, do Kindle dos usuários sem aviso prévio. Isso mesmo, um livro que, cara, se você já leu 1984, você já sabe sobre o que se trata a história. Um governo totalitário controlando a informação. E esse livro foi apagado do Kindle de milhares de pessoas sem reembolso, sem explicação, sem nada. O motivo? Bom, a Amazon alegou problemas de licenciamento. Mas o que impede isso de acontecer novamente? Imagine que você quer estudar alguma coisa, você pagou por um livro que você queria ler, mas aí de repente você se depara, cara, cadê meu livro? Ou então o conteúdo do livro parece estar diferente do dia anterior. E não para por aí. Tem muitos relatos de usuários que tiveram as capas modificadas sem o consentimento. E isso levanta muito uma pergunta: e se não for apenas a capa? E se o próprio conteúdo for reescrito aos poucos sem que ninguém perceba? Pois é, né? Isso soa familiar, não é? É o George Orwell, o nosso protagonista, Winston Smith, que trabalha para o governo, alterando o passado, modificando registros históricos para que as pessoas acreditassem que as coisas sempre foram como são agora. E se esse controle narrativo já estivesse sendo aplicado agora na prática? Isso não está muito longe de acontecer. Mas você talvez não seja uma pessoa que lê tanto, ou talvez você tenha se deparado com esse vídeo aqui e pensado, cara, isso aqui não é nada demais. Mas eu quero que você pense em como isso afeta não apenas as pessoas que leem livros, mas também todas as pessoas como um todo. Porque no momento em que grandes empresas acabam centralizando grande poder e influência, elas acabam deixando de ser empresas e, na prática, elas acabam atuando até mesmo como governos e ditando a vida das pessoas. Isso é uma coisa que, inclusive, o William Gibson, ele argumenta no livro dele. Se antes os governos eram os que queimavam livros, hoje são as empresas de tecnologia que controlam o que você pode ou não pode ler. E o William Gibson, ele já previa isso em Neuromancer, mas não nesse sentido explícito dos livros, mas sim no sentido de grandes corporações se tornando mais poderosas que governos, decidindo o que é permitido e o que não é. Agora, vamos trazer isso para algo mais palpável para os dias atuais. O seu conteúdo digital não é realmente seu.
seja livros, seja filmes, até jogos, tudo pode ser revogado. Você vê que tem um movimento muito grande de jogos, de fãs de jogos, eles buscando retomarem esse controle, mas você vê que na prática tudo está sendo digitalizado, de modo que as empresas buscando lucrar cada vez mais com seus produtos, elas buscam apenas vender um acesso ao produto, de modo que cada vez mais elas buscam extrair valor do cliente. Mas é foda isso, porque pensa, você paga cara por um jogo muitas vezes é um jogo medíocre. Então aí você pensa, caraca, mano, eu tô numa saia justa. E você acaba fazendo o quê? Você acaba optando por pirataria. Querendo ou não, é isso. Mas, pra continuar ainda esse ponto da centralização da informação, você tem que pensar no seguinte: se uma empresa pode controlar o que você consome, ela pode muito bem censurar ideias até reescrever a história, porque ela já tem poder e influência sobre isso. E isso é o caso que já ocorre na prática. Muitas big techs, muitas empresas como o Grupo Meta, a Amazon, eles exercem uma influência muito grande, até mesmo sobre eleições. Mas eu tenho um outro ponto que é interessante falar. Se tudo estiver no digital, basta apenas um clique para deletar qualquer coisa. E ninguém nem vai perceber que isso existiu. E esse é o futuro que nós estamos caminhando. Não é nem futuro na prática, porque na prática nós já estamos vivendo isso. Mas diante de tudo isso que parece desesperador, que parece, nossa, isso é nem um pouco animador. Como se proteger disso? Como se proteger disso? Porque parece que todas as distopias resolveram de uma hora para outra se tornar realidade. 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, tantas e tantas distopias se alinhando de modo que, cara, não são mais obras de ficção, são a nossa realidade. Mas vamos nos até o caso do Kindle. Como recuperar a sua independência intelectual? Nossa, que palavra chique. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, talvez você já não tenha baixado os livros do seu Kindle e tal. Mas se você já tem algum livro no Kindle, eu recomendo muito que você use um software chamado Calibre, que você pode muito bem converter ele para formatos livres como PDF ou EPUB. É um software que, cara, ele é uma mão na roda. Mas antes de mais nada, eu recomendo também, assim, vão ser uma série de coisas que eu recomendo aqui. Vão ser estratégias para você aplicar na sua vida como estudante, como um leitor, como uma pessoa que busca conhecimento. A primeira delas é você buscar alternativas descentralizadas. Você buscar bibliotecas digitais independentes. Eu tenho uma coisa que eu faço, que é interessante, que eu faço parte de diversos grupos do Telegram. E sempre que às vezes eu busco algum livro específico, eu vou no Telegram, eu pesquiso alguma coisa, e muitas vezes o livro está em algum grupo. Então eu uso na prática esses grupos como uma rede de bibliotecas, por assim dizer, onde eu posso acessar diferentes livros. Então sempre que eu tenho interesse por algum livro, eu baixo esse livro, coloco no meu celular, e daí eu passo pro meu Kindle, eu passo pro meu PC, eu passo pra pendrive, pra casa. Sempre é bom você ter mais de um lugar onde você salva os seus livros. Isso é inclusive uma coisa que eu já falei em um vídeo passado, da importância de você ter uma biblioteca particular, principalmente se for digital. Mas também, no caso do Kindle, você também tem que considerar outros dispositivos alternativos, porque o Kindle ele não é a única opção. Tem leitores como o Kobo, que permite mais liberdade sobre seus arquivos. Pra falar a verdade, eu não tenho o Kobo, eu continuo usando o Kindle, mas desde que aconteceu isso, eu não pretendo mais atualizar o meu Kindle, e eu tô pretendendo aplicar uma estratégia que eu vou comentar aqui, mas essa estratégia, ela tem um pequeno probleminha, que ela tem um alto risco de, caso você faça alguma coisa errada, tem uma alta chance do seu Kindle não funcionar mais. Então é realmente uma estratégia que não é para todos, mas você pode considerar. E assim, tem estratégias que você pode adotar para você pular isso e tal, mas eu quero que você se atente, e isso aqui vai ser a reflexão, digamos, desse vídeo, que é assim: se uma empresa ela pode mudar um livro sem avisar, o que mais ela pode fazer? Quero que você questione sobre isso, quero que você pesquise, esteja consciente sobre isso, porque isso é o grau de controle que essas empresas estão tendo nesse momento. E eu particularmente, eu não vejo que isso seja culpa exclusiva da empresa, não. É de fato, a empresa tem sua parcela de culpa, mas principalmente as pessoas que deram poder a elas. Mas claro, isso é um assunto que vai muito além do micro, vai muito pro macro. Mas o que nós estamos vendo agora não é sobre apenas livros digitais, é sobre quem controla o acesso à informação. E se você não se proteger agora, pode ser tarde demais quando você perceber. Os livros físicos sempre foram um símbolo de resistência, porque durante séculos o conhecimento sempre foi proibido, censurado, queimado, e hoje, como mostrado no Fahrenheit 451, o fogo pode muito bem ser substituído por autorizações de software, que é justamente o que acontece. Hoje a gente já vê um movimento muito grande do papel moeda, dele ser cada vez mais escasso, de modo que só vai restar apenas a digitalização do dinheiro. E a mesma coisa talvez aconteça com os livros. Mas claro, isso é só apenas uma teoria minha. Mas eu quero que você pense que autores como Ray Bradbury, Orwell, William Gibson, o autor também do Admirável Mundo Novo, todos eles escreveram obras que avisaram sobre esse futuro.
E a pergunta é, você vai ignorar esse alerta até quando? Você vai tomar uma atitude agora? Se isso te fez pensar, eu quero que você compartilhe e se inscreva no canal, porque acredite, essa pode ser a única maneira de você garantir que essa informação continue circulando, porque talvez esse vídeo amanhã não esteja mais funcionando. Não esteja mais no ar. Mas eu vou comentar agora algumas outras estratégias e daí a gente finaliza o vídeo, beleza? Mas uma outra estratégia que eu recomendo que você pesquise é uma estratégia chamada Jailbreak, que basicamente você vai instalar um software no seu Kindle para você, digamos, hackear o seu Kindle. Você já pode pesquisar isso no próprio YouTube, tem um vídeo de um senhorzinho que ele ensina sobre isso, eu assisti o vídeo dele, mas eu ainda não apliquei essa estratégia. Por quê? Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tenho feito do Kindle, já tenho usado o Kindle de modo que atualmente eu não preciso aplicar isso. Mas pelo que eu li do tutorial e pelo que eu assisti do vídeo, tem uma alta chance de, caso você cometa algum erro durante o tutorial, do seu Kindle parar de funcionar. Então realmente é um caso a se pensar se você acha que vale a pena o risco que você vai correr. Eu particularmente, na minha condição atual, não vale a pena, porque eu já consigo usar o Kindle mesmo sem fazer esse jailbreak. Agora, no momento em que ficar inviável para mim, daí eu vou fazer esse teste, daí eu busco no futuro comprar um outro dispositivo, seja ele o Kindle, seja outro dispositivo, para ele então eu comprei esse papel de leitor digital, mas o Kindle, se você tem, ele quebra muito galho. Bom, eu já comentei das estratégias, recomendo o jailbreak, recomendo que você tenha uma rede de contatos, e quando eu falo contatos é grupos mesmo no Telegram, que você busque por mais bibliotecas que possuem aí vários lugares na internet, e você principalmente, cara, sempre que você se deparar com algum livro que você pretende ler, cara, baixa ele no seu celular, coloca ele no seu PC, coloca ele numa pendrive, cara, uma pendrive é barato. E esses livros, dependendo do livro, ele não ocupa tanto espaço. Tem certos livros que PDFs que, se você procura muito, você encontra uns PDFs que são, cara, o tamanho deles é bem grande, mas de modo geral, os arquivos são bem leves, então eu recomendo muito que você tenha essa biblioteca particular, que você pode acessar diretamente, porque, cara, eu quero que você pense o seguinte: como é mostrado nessas distopias, muitas vezes essas obras, porque pensa o seguinte, pensa que um momento da história que foi descrito por historiadores foram lá, eles buscaram colocar toda a energia e foco deles em busca de criar um trabalho que representasse um momento histórico, de modo que aquele trabalho deles iria atuar como uma memória do passado. Agora pensa que durante um tempo, algum órgão, algum governo, alguém se sente incomodado, ameaçado e não quer que essa informação continue em circulação. Então, de forma sutil, eles vão alterando, vão fazendo uma alteração, vão mudando a tradução, porque na prática isso já acontece. Mas casos assim, como do Kindle, como da Amazon, ou até mesmo casos onde buscam alterar as palavras do autor, como uma tradução, remover palavras, com a desculpa de que o linguajar usado no livro é um linguajar muito sofisticado, tudo isso são apenas táticas, apenas de alterar a informação, de exercer um controle de forma sutil. Então é por isso que você, como indivíduo, você tem que buscar cada vez mais, você estar muito ciente dessa situação, você buscar por alternativas que, cara, eu não posso ficar à mercê do sistema. Mas claro, eu não sei da sua situação, mas isso é papo para outro vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha, te ajudado de alguma forma, tenha sido útil para você de alguma forma. Eu acredito que eu tenha dito tudo que eu precisava dizer, mas a última coisa que eu vou deixar aqui de mensagem é o seguinte, cara. Hoje são esses livros, amanhã pode ser outra coisa. Então é por isso que, cara, continue pesquisando, continue baixando livros, continue seguindo pelo caminho do conhecimento. Porque no final, cara, isso vai valer muito a pena pra você, porque você não vai ser a mesma pessoa que você foi quando começou a jornada. E isso já vale muito mesmo. Mas o que eu tinha pra falar, já falei, e nos vemos no próximo vídeo. E, cara, realmente vão atrás dessas informações, vão atrás de livros, vão baixando, e é isso, cara, tamo junto.